Olá, bom dia. Meu nome é Thaís, eu falo em nome da Suaprev e sou especialista em direito previdenciário. Hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida cruel de muitas pessoas. Muitas pessoas vêm até o nosso escritório e falam o seguinte: meu filho tem direito ao LOAS, por que eu não consigo receber? Então, a questão é: o seu filho ou a sua filha ou alguém que você mora junto é deficiente ou é um idoso maior de 65 anos, tem direito ao LOAS, mas não consegue receber. O LOAS é um benefício assistencial que é pago pelo INSS, mas não é aposentadoria. E ele tem alguns requisitos a serem cumpridos. E é aí que mora o problema. Muitas pessoas entendem que têm direito ao LOAS, mas não cumprem os requisitos que o LOAS exige. Quais são os requisitos que o LOAS exige? 1/4 do salário mínimo, ter a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça dentro da sua casa tem que ser menor que um salário mínimo, que 1/4 do salário mínimo. A pessoa que vai receber o benefício tem que ser maior de 65 anos e não conseguir suprir os próprios gastos, ou deficiente, e essa deficiência tem que ser provada perante o INSS através de laudos médicos e perícia realizada no INSS, e essa pessoa também não consegue se manter através dela mesma, ou seja, ela não tem capacidade para trabalhar e ganhar o próprio sustento e depende de uma terceira pessoa ou de outras pessoas para que ela sobreviva. E tudo isso tem que ser provado perante o INSS. Então, não basta que você seja um idoso maior de 65 anos, ou não basta que você seja deficiente para que você tenha direito ao LOAS. Muitas pessoas vêm até o escritório e falam: meu filho é deficiente, ele tem direito ao LOAS. Ele é deficiente, ele pode ter direito ao LOAS, mas não significa que ele cumpra os requisitos. Os requisitos do LOAS são esses: estar inscrito no CadÚnico, ter a renda per capita menor que 1/4 do salário mínimo e comprovar, nos casos de deficiência, a deficiência. Então, existem requisitos que devam ser cumpridos. E se a pessoa não cumpre esses requisitos, ela não tem direito ao LOAS. Então, ter direito não significa cumprir requisitos. E quando você cumpre os requisitos, aí sim você tem direito. Então, essa foi mais uma dos esclarecimentos aqui da Suaprev. E existem aquelas pessoas que também caem no pente fino do LOAS. Quando a pessoa cai no pente fino do LOAS, significa que ela deixou de cumprir algum dos requisitos. Na maioria das vezes, as pessoas caem no pente fino do LOAS porque deixaram de cumprir o requisito do valor econômico. Ou seja, ultrapassaram a renda de 1/4 do salário mínimo. Em algum momento naquela família existia uma pessoa que cumpria esse requisito de 1/4 do salário mínimo, ou seja, ninguém ali tinha renda, ou a renda realmente não ultrapassava 1/4 do salário mínimo, mas em algum momento alguém começou a trabalhar. Alguém foi registrado, alguém passou a oferir renda, e o INSS sabe disso, porque hoje todos os dados são cruzados, Receita Federal, INSS, enfim, o governo sabe de tudo o que a gente está fazendo. E nessa, o INSS descobre que alguém nessa família está trabalhando. E aí é onde a pessoa cai no pente fino do LOAS. Não necessariamente o beneficiário, mas a família. Alguém da família. Temos um caso aqui no escritório onde uma pessoa recebe o LOAS, o beneficiário é uma criança, ela tem 11 anos, e o pai dela começou a trabalhar registrado. O INSS pegou ela no pente fino do LOAS porque ele está trabalhando. Ele precisa do LOAS? Ele não. Ela precisa, porque ela tem um gasto maior do que ele pode suportar. Mas ele fez com que ela não cumprisse o requisito de 1/4 do salário mínimo. E então, onde entra-se na justiça para provar que aquele benefício ainda é necessário, apesar dele estar recebendo salário. Mas isso são questões. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, apesar da pessoa dizer que tem direito, não significa que ela cumpra os requisitos. O LOAS tem requisitos. Requisito de miserabilidade, que a gente fala, né? Tem que provar o estado de miserabilidade.
A pessoa tem que estar abaixo de um quarto do salário mínimo, e quando eu falo a pessoa, inclui-se a família. Se você é o deficiente ou se você é o idoso maior de 65 anos e mora com a família, pai, mãe, filho, que trabalha, ofere renda e essa renda ultrapassa um quarto do salário mínimo, muito provavelmente você não vai conseguir receber benefício. Certo? Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e até a próxima.